A Terceira Guerra Mundial está prestes a começar? Será que isso é verdade? E se isso acontecer, como ficam os investimentos em fundos imobiliários, em fiagros e em ações que pagam dividendos? Esse é um assunto muito sério que merece ser tratado com a devida seriedade. Você sabe quando vai começar a Terceira Guerra Mundial? E se vai começar? Eu acredito que você não sabe, porque eu não sei. Você conhece alguém com essa capacidade preditiva? E vamos além. O Congresso Nacional pode promulgar uma lei que proíba o início da Terceira Guerra Mundial? E nem os líderes da União Europeia têm esse poder. No momento em que eu gravo este vídeo, no dia 26 de junho de 2025, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Israel está em guerra com o Irã, com a participação dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão em guerra comercial com a China. São os líderes dessas nações que podem decidir alguma coisa sobre os avanços ou a retenção de um possível conflito mundial. Certamente existem pessoas no entorno dessas lideranças com grande influência a respeito desses temas, pessoas que nós não conhecemos. Então nós não podemos fazer nada a respeito desse assunto. Vale a pena ficar preocupado com a iminência de uma terceira guerra mundial? Eu acredito que não, porque você sabe que as pessoas sofrem mais na imaginação do que pelos fatos que ocorrem. Enquanto a Terceira Guerra Mundial não começar, as pessoas vão continuar se alimentando, bebendo água, consumindo energia elétrica e usando os serviços bancários. Você acha que esses serviços serão interrompidos antes disso? As pessoas vão continuar indo ao supermercado e mesmo ao cinema e não há razão para você interromper os seus investimentos em fundos imobiliários, em fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos, porque a economia continua girando. Agora vamos admitir o pior cenário de todos, que é o início da Terceira Guerra Mundial. A economia vai parar? Não, a economia vai continuar em modo de guerra, mas vai continuar. Se a economia vai continuar girando, isto não significa que você vai preservar o seu valor investido em bolsa de valores, porque as bolsas de valores em conflitos mundiais, elas têm um péssimo desempenho, elas caem severamente e quem estiver investido em bolsa de valores também sofrerá em relação ao próprio patrimônio. Muitas pessoas nessas horas vão vender as suas cotas e ações com prejuízo. Outras pessoas vão permanecer investidas e poderão colher bons frutos disso após o fim da Terceira Guerra Mundial. Se a gente observar o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, as bolsas de valores caíram severamente durante os conflitos, mas nos anos posteriores elas se recuperaram, porque os anos posteriores a uma Terceira Guerra Mundial, por exemplo, poderão ser anos que vão combinar austeridade com prosperidade. Em tempos de paz que são prolongados, o que se desenvolve? A ostentação e a opulência. Vamos fazer um paralelo com as Olimpíadas e as Copas do Mundo de futebol. Durante as guerras mundiais, esses eventos quase sempre são interrompidos. Isso aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, interrupção das Olimpíadas e da Copa do Mundo de futebol. Posteriormente, nos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial, as primeiras Copas do Mundo foram disputadas em condições muito simples, no Brasil, na Suíça e na Suécia, em estádios pequenos. O tempo foi passando e veja nas Copas recentes a opulência dos grandes estádios de futebol. O que para muitos é um sinal de prosperidade, na verdade é um sinal de decadência, porque a economia é movida por ciclos
e não tem como a economia ficar sempre em alta. De tempos em tempos a economia é refreada e a opulência dá lugar justamente para a austeridade. Como se preparar para uma terceira guerra mundial? Você vai esperar ela começar para você prestar atenção naquilo que você está consumindo? Ou você precisa se preparar em tempos de paz? É inteligente adotar uma postura mais austera agora. Mesmo que uma terceira guerra mundial não comece, essa postura de austeridade vai te beneficiar, inclusive na sua capacidade de investimento. E como nós estamos no Brasil, nós temos que interpretar a posição do Brasil num eventual terceiro conflito de proporções mundiais. Felizmente, o Brasil é um país periférico, geograficamente, politicamente e economicamente. Isso em tempos de paz provoca um desânimo nos brasileiros, mas em tempos de guerra, ser um país periférico vai soar como uma bênção. Por quê? Porque os países envolvidos na Terceira Guerra Mundial não vão olhar o Brasil como alvo. De repente, eles não vão jogar bombas nas nossas fazendas e nos nossos centros de logística. Eles não vão estourar com a nossa capacidade de transmitir energia, porque o Brasil, sendo um país vocacionado para o agronegócio, ele será um país de suporte para os vencedores da Terceira Guerra Mundial. Porque a demanda por alimentos será ultra necessária e não é inteligente você exterminar um país com vocação para o agronegócio em função disso. Posso estar errado nessa avaliação? Sim, especialmente se a diplomacia brasileira tomar partido em algum lado desse conflito mundial. Qual é a postura inteligente de um país periférico num conflito mundial? Manter-se neutro o maior tempo possível e fazer votos pela paz. E fazer o exercício de admitir o pior cenário possível é muito bom, porque se esse cenário não se realiza, é um alívio para todos nós. Por exemplo, qual que é o pior cenário possível numa consequência da Terceira Guerra Mundial? Que alguém aperte o botão para detonar uma bomba nuclear. Isso não vai ficar na primeira bomba, nem na segunda, nem na terceira. Depois da quarta bomba nuclear detonada, não vai interessar quem começou essa guerra, quem terminou, quem tem razão. Isso provavelmente representará o fim da humanidade, mas não será o fim do mundo. É nesse momento que os seres humanos vão se descobrir minúsculos diante do universo. Se esse pior cenário não se confirmar, você acredita que a Terceira Guerra Mundial vai durar muitos anos? Dificilmente uma guerra vai durar muitos anos, porque ela representa um custo elevadíssimo, mesmo para as principais potências mundiais. Então, vamos projetar o que pode acontecer para o Brasil depois do fim da Terceira Guerra Mundial, o Brasil como um país periférico com a sua estrutura parcialmente ou muito preservada. O Brasil, assim como a Argentina, assim como a Austrália e algumas nações da África, serão destinos interessantes para as populações dos países do norte, onde provavelmente os conflitos militares serão muito intensos. Dessa forma, nós poderemos observar uma nova onda de migrações no sentido inverso. Em vez das pessoas do hemisfério sul irem para os países de primeiro mundo no hemisfério norte, nós teremos populações do hemisfério norte migrando para países periféricos do hemisfério sul. Como ficará o mercado imobiliário brasileiro em função disso? Será que é inteligente você vender o seu imóvel agora? Dessa forma, se é importante acompanhar os acontecimentos e o noticiário, também é importante que a gente não se deixe ser sequestrado emocionalmente por canais sensacionalistas. Porque se a sua estratégia de longo prazo para os investimentos muda radicalmente conforme os acontecimentos, isso significa que você não tem uma estratégia de investimentos para o longo prazo.
Então, o que nós, investidores de pequeno porte, podemos fazer? Eu, particularmente, seguirei com as minhas posições nos fundos imobiliários, nos fiagros e nas ações de empresas que pagam dividendos. Eu estou ciente de que, se acontecer uma terceira guerra mundial, o meu patrimônio investido pode cair severamente por alguns anos. Mas eu estou ciente de que, possivelmente, ele vai se recuperar muito bem após o fim desse conflito mundial. E se eu não posso interromper os avanços dos conflitos que vão resultar numa terceira guerra mundial, eu posso cuidar da minha saúde, posso cuidar da minha família, posso cuidar do meu trabalho, posso cuidar do meu aprimoramento pessoal e por aí vai. Porque investir em ativos geradores de renda passiva deve ser fonte de tranquilidade e não fonte de preocupação. Já falei demais para uma edição do Filosofando. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e agradeço você que me acompanhou até aqui. No mais, um grande abraço e até a próxima.